Fala galera, aqui quem fala é o Roberto Bueno da página Bueno Mentoria e hoje nós vamos começar com o primeiro vídeo de uma série que vai fazer você, aluno, desesperado a conseguir concluir o seu TCC com facilidade. E nada melhor do que começarmos com o tema. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a nossa primeira aula ela vai falar sobre o tema do seu TCC. É extremamente importante que vocês, antes de tudo, escolham uma temática para o seu TCC para conseguir fazer o projeto de pesquisa e, posteriormente, escrever a sua monografia ou seu artigo, dependendo do que é exigido nas faculdades. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um tema ele tem que se adequar, segundo a parte da doutrina, a 3 requisitos básicos para que ele tenha validade. Esses 3 requisitos são a importância, a originalidade e a viabilidade. Apesar da doutrina costumar falar em importância, eu prefiro falar em pertinência. E aí eu explico por quê. Porque muitas vezes um tema ele é extremamente importante para a sua área, mas ele não tem a pertinência em relação ao seu curso. Explico melhor. Por exemplo, no curso de Direito. Muitas vezes o aluno vai falar, eu quero falar sobre direito agrário, sobre direito portuário, sobre direito aduaneiro, mas são temas que geralmente você não tem no seu curso. Então, eles são importantes para a área? Eles são importantes, mas ele não tem pertinência dentro do seu curso. Então, o primeiro passo é a pertinência temática. O segundo é a originalidade. A gente costuma confundir a ideia de originalidade como um assunto que vai ser a invenção da roda. Não é isso. A originalidade ela está muito mais relacionada ao frescor do seu tema, à atualidade do seu tema. Então, é trazer o seu tema para o seu estilo próprio. E aí vem a terceira questão, que é a viabilidade. A viabilidade, geralmente, a gente divide em 2 tópicos. Existe a viabilidade doutrinária, que é a seguinte, muitas vezes o seu TCC ele pode ter um tema muito interessante, mas você não tem doutrina falando sobre ele. Então, quando você for escolher um tema, você também precisa verificar se você vai encontrar livros, principalmente livros, periódicos, artigos científicos também, mas principalmente livros. E também tem a questão da viabilidade do próprio tema. Muitas vezes o seu tema ele é muito complexo para você falar em uma monografia, em um trabalho de conclusão de curso em graduação. Talvez um mestrado, um doutorado, mas ele é muito complexo para um TCC de faculdade, é aconselhável que você não utilize ele como tema. Bom, e aí a gente tem alguns métodos para você conseguir escolher esse tema. Ele tem que se adequar aos 3 requisitos que eu disse antes, mas ele tem alguns métodos para você escolher. Quais são esses métodos? Eu aqui escolhi 4 que eu considero mais interessantes, e o primeiro dele talvez seja o mais importante, que eu fiz isso durante a graduação. Eu aconselho as pessoas que estão principalmente começando agora a sua graduação a fazer também, que é anotar durante o curso questões que te interessam, que você entenda como pertinentes, que você ficou em dúvida, que você gostou, discussões, questões controvertidas. Esses temas eles são interessantes porque eles têm base para o seu TCC. Então, se você puder, sempre que conseguir, anote esses temas que você gostou e que são interessantes. E aí o segundo requisito, ou a segunda dica que eu dou, é a participação, caso haja, né, claro, de grupos de pesquisa. Esses grupos de pesquisa, eles geralmente discutem temas extremamente atuais e interessantes. Então é muito legal a participação desses grupos de pesquisa. E como eu disse, você não precisa inventar a roda. O que significa que esses temas debatidos nos grupos de pesquisa, eles podem ser utilizados para fazer um TCC sem problema algum. A gente também tem, como uma dica muito importante, que é a pesquisa de monografias na sua biblioteca, na biblioteca da sua faculdade. O que ocorre? Geralmente, quando você termina o seu TCC, você vai encadernar ele e vai indicar
colocar, mandar para a sua biblioteca da faculdade. Eles vão ficar por anos, por meses nessa faculdade, e aí os alunos que estão começando agora ou que estão próximos de fazer o TCC podem fazer essa pesquisa também, dessas monografias ou desses artigos na biblioteca da faculdade. Muitas vezes você vai encontrar o seu tema ali, e às vezes você, mesmo que não encontre um tema já de olho na monografia que você pesquisar, mas às vezes você encontra um tópico ou um capítulo, e desse capítulo você pode pensar no seu tema. E aí a gente vai para uma quarta dica, que é a pesquisa no Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é uma ferramenta do Google em que você encontra monografias de todos os lugares do país e do mundo. Então, por que não fazer essas pesquisas para tentar encontrar também temas para o seu TCC? Bom, mas antes disso, o que a gente também precisa entender e se questionar é qual é a grande área que eu vou fazer o meu TCC. Então, por exemplo, no direito, você vai especificar algumas questões para a sua temática, para o seu tema, mas antes de tudo você precisa saber qual é a área que você vai falar. Você vai falar em civil, em penal, em constitucional, em tributário? Então é extremamente interessante que você primeiro verifique qual é a área que você mais se interessa. E essa é uma outra dica. Você precisa gostar dessa grande área. Não adianta você não entender, ou não gostar, ou não ter afinidade, por exemplo, com o direito do trabalho e fazer um TCC do direito do trabalho. Então, é uma dica que parece muito simples, mas ela é extremamente valiosa, que é, faça um TCC na grande área do seu interesse. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como delimitar o seu tema. Então aqui é um exemplo. A gente tem um assunto específico. Eu vou dar aqui um exemplo de uma aluna que a gente orientou também, que ela procurou o seu tema. Então, por exemplo, ela queria falar sobre mutação constitucional. Ok, então ela quer falar sobre mutação constitucional. Só que ela queria também falar sobre o direito de família. Então, assim, nós temos dois temas que eles não são bem delimitados, mas que eles podem se complementar. Então, esse é o exemplo que eu estou falando. Então, por exemplo, o assunto específico é a mutação constitucional. Você adiciona um na ou um no, então, mutação constitucional no direito de família. Então, você tem um assunto específico, você tem aqui um termo, né, o no ou o na, e você vai colocar ou um local ou um resultado. Então, mutação constitucional no direito de família. Audiências de custódia na cidade de Avaré. Esse é um exemplo. E aí a gente tem também uma questão de maior delimitação ainda. Então você vai tentar sempre delimitar esse tema e deixar ele bem afunilado. Por quê? Porque quanto mais delimitado ele tiver, mais fácil você vai conseguir concluir o seu TCC. Então, sempre que puder, faça a maior delimitação possível. Então, como você consegue fazer isso? Então, mutação constitucional no direito de família. Ele já está delimitado? Ele está delimitado, mas você consegue mais ainda. Então, é mutação constitucional no direito de família. E aí você pode dar um enfoque maior, ou como você vai falar da mutação constitucional no direito de família, um espaço ou um tempo. Então, quando? Nos anos de 2005 a 2015, ou no STF. Nesse caso específico dessa aluna, era a mutação constitucional no direito de família, e ela vai fazer com um enfoque em uma ação direta de constitucionalidade em relação ao casamento homoafetivo. Ou seja, ela especificou mais ainda. Então, a dica é extremamente valiosa. Você tem que tentar delimitar ao máximo. Por quê? Porque você já vai conseguir, e aí a gente já vai para o projeto nas próximas aulas, dar um enfoque ao seu objeto de estudo, à sua problematização, aos seus objetivos. Como eu tinha falado, uma das dicas aqui é em relação ao Google Acadêmico. Então, como é que a gente consegue fazer no Google Acadêmico? Então, eu vou dar um exemplo novamente dela. A gente vai entrar aqui no Google Acadêmico. E, por exemplo, a gente vai colocar aqui, mutação constitucional no direito de família, por exemplo. Ok, e aí você vai localizar no Google Acadêmico vários textos e várias monografias e artigos em que elas especificam, então, constitucionalização,
alguns livros sobre hermenêutica no direito de família, sobre a mutação das famílias. Então aqui você vai conseguir algumas dicas para conseguir delimitar cada vez mais o seu tema. E aí a gente tem aqui mais um exemplo bem interessante, que é o Keyword Tool, que o pessoal costuma utilizar também. Deixa eu só aplicar aqui para vocês verificarem o que é o Keyword Tool. O Keyword Tool ele é uma busca de palavras que mais aparecem em relação ao que você vai escrever como tema. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui e aí eu vou colocar aqui de novo, eu posso colocar o mesmo exemplo, está acabando a bateria, pessoal. Mutação constitucional. Vou colocar aqui mutação constitucional. Ok. Aqui vai aparecer as palavras e os termos que mais são utilizados. Então, mutação constitucional formal, a mutação constitucional e o ativismo judicial, e o poder constituinte, sobre o artigo 52X, ou seja, a gente tem aqui uma infinidade de temas já pesquisados por alunos em relação ao tema menos específico que eu coloquei aqui, que é mutação constitucional. Bom, pessoal, o vídeo terminou. Como eu disse, ele é muito simples. Eu gostaria que vocês, se pudessem, se inscrevessem aqui na página no YouTube e que também me sigam no Instagram. E até a próxima aula. Muito obrigado.